pelo governo é o fumacê. Aliás, quando eu falo ápice, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Que bom que pôde vir aqui bater um papo com a gente. Quando eu falo ápice é que a gente chegou mesmo num certo limite, né, secretário, a ponto de ter que usar o fumacê. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, telespectadores da RIC. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Quando a gente chega a usar o fumacê, e tem uma série de passos que a gente tem que seguir para utilizar esse fumacê, já explico com mais detalhes, é que nós perdemos a guerra. Porque nós vamos buscar agora o mosquito, o desengonçado do Aedes, voando. Porque o fumacê só serve para ele voando. Então, se a gente não conseguiu acabar com o criadouro, que esse é o motivo principal, que é a maneira mais simples de não ter dengue, se não tiver criadouro, se não tiver acúmulo de água nos locais que foram postados os ovinhos, né? Se as pessoas cuidarem do seu entorno, nós não teremos o mosquito Aedes. Se ele não nascer, não existe Aedes. Se não existir Aedes, não tem o transporte para esses vírus que ele transporta picando as pessoas. Então, o grande erro, né, é o desleixo que a gente trata ao nosso entorno, principalmente peridomiciliar. Porque nós não estamos mais encontrando dengue no mato, mas encontramos dengue no lixo que o cidadão coloca no mato, ou então em volta da sua casa, na lavanderia, na cozinha. E pasmem, telespectadores, encontramos criadouro do mosquito Aedes dentro de uma sala. Dentro de uma sala. Não se pode admitir uma coisa dessa. Tinha lá, não sei por qual motivo, um pires com um pouquinho d'água e fervilhando de criadouro de Aedes. Então, ele está dentro da nossa casa. Então, é o nosso cuidado, o nosso vizinho, o nosso quarteirão, o nosso bairro, que realmente não cuidando, deu esse problema grave de epidemia, que é nacional, Valdinei. Sim, o senhor fala aí sobre a eficácia do fumacê para os mosquitos que estão voando. Só. E quando a gente fala sobre futuro, quanto tempo, qual é o prazo para a gente perceber um resultado, secretário, a partir dessa intervenção? O resultado ainda é busca do criadouro. Esse que é o resultado principal. O mosquito voando, nós perdemos a guerra. Então, nós queremos matar aquele que está voando e que não vai dar um resultado efetivo para a gente. O que vai dar o resultado é acabar realmente com o criadouro, o prazo que o mosquito tem de se desenvolver. Quando chega o frio, ele para. Mas se a gente se mexer e acabar com o criadouro, fizer um trabalho assim muito forte de todo mundo, e nós observamos isso já. Por exemplo, nós tivemos um Lira, né, que é aquele levantamento que a gente faz de contaminação de criadouros, nós tivemos um Lira lá atrás de 2,5. O ideal é abaixo de 1. 2,5 estávamos 2,5 vezes a mais. Muito bem, no último Lira eu esperava ter 5. 6. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Nós tivemos pouco mais de 3%. 3,2. Isso quer dizer o quê? Que a população, já naquela semana anterior, tinha se mexido e tinha acabado com seus criadores. Eu preciso que eles continuem fazendo isso, porque toda semana recomeça esta epidemia de novo. Toda semana nascem outros zilhões de mosquitos, bilhões de mosquitos, e a gente não tem como controlar. Vamos nessa situação até quando, secretário? Então, porque nós temos toda a mudança de clima que também favorece a proliferação, mas se a gente olhar para um cenário daqui médio prazo, qual que é o período aí que a gente pode, e todo mundo fazendo a sua parte, obviamente, população, poder público, quando a gente vai poder respirar um pouco mais tranquilo? As autoridades sanitárias nacionais falam em 6 semanas. Eu arrisco dizer, de 2 a 3 semanas, se todos fizermos a nossa parte. Se todo mundo se mobilizar nesta semana, neste final de semana, e fizer um pente fino ali na sua casa, no seu entorno, no bairro, né? Se a cidade se mobilizar, Valdinei, nós vamos acabar em 2 a 3 semanas. Os meus dados me mostram, para mim, com a experiência que eu tenho, de que nós estamos no chamado pico. Nós estamos atendendo em torno de 1.500 pessoas com sintomas de dengue por dia, todos os dias, sobrecarregando as nossas unidades de saúde, os nossos pontos exclusivos de atendimento, que são 3, as nossas UPAs estão muito sobrecarregadas e também o ambulatório anexo ali ao Hospital da Retaguarda, que apenas ontem atendeu 300 pessoas, das 7 da manhã à 1 da madrugada.
O fumaceiro está dividido em algumas áreas. A gente mostrou a área 1 ontem, alguns bairros. Eu vou mostrar para vocês as próximas áreas aí que serão, então, que terão, né, a intervenção do Fumacê, esse carro que a gente já mostrou ontem, já detalhou, trouxe aí informações. A gente tem lá a área 2, bairro Floresta, Interlagos, Colmeia, Cataratas, Brasmadeira, depois Brasília, depois vem a área 3. E por que eu estou chamando a atenção? Vou questionar o secretário sobre prazos. 14 de novembro está na área 3, esses bairros que estão aí já na sequência, basicamente todos ali da região sul. E aí quando a gente parte para a área oeste de Cascavel, tem Santa Cruz, Esmeralda, Alto Alegre e Pioneiros Catarinenses. Esses bairros devem receber... Já tem uma previsão de quando o Fumacê deve passar por essas áreas, distribuindo aí, secretário, dividindo entre área 2, 3 e 4. Tá. A área 1 já encerrou. Isso. Nós já fizemos. Tem 4 veículos, 4 caminhonetes Fumacê, que estão girando esses locais. 256 quarteirões já feitos até agora. Já passou o Fumacê. Pegamos esses alados ali nesse momento. É claro que vai ter mais alado amanhã. Então, por isso que o Fumacê não é resolutivo. Mas nós fazemos o ataque para que eles, circulando, voando, não piquem as pessoas. Vamos para a área 2 hoje, a partir de hoje, das 5 da manhã às 9 da manhã. Área 2, então, a partir de que horário? Hoje, já começou. Já começou hoje, das 5 da manhã às 9. Tinha sido anunciado até às 10 e era esse horário, mas Cascavel tem uma característica de vento. E das 9 às 10 venta demais. Inclusive o aeroporto, às vezes a pessoa, os aviões não conseguiam descer ou subir. Então, fica até às 9, das 5 às 9. E no final da tarde, né, das 18 às 22 horas, dependendo do vento. Certo. Nós tivemos que interromper muitas vezes ontem o Fumacê, talvez até achando que não ia terminar a área 1, devido ao vento. Vento e chuva são impedimentos do Fumacê. Mas repito, Valdinei, tem que cuidar do criadouro. É tão fácil, é uma aritmética simples. Eu vou usar como exemplo o que aconteceu ano passado aqui em Cascavel. Nós mobilizamos toda a imprensa, vocês nos ajudaram muito, mobilizamos a população, todo mundo ajudou, tivemos 159 casos de dengue, nenhum óbito. Foz do Iguaçu teve 18 mil, Londrina 30 mil. Aqui os municípios do lado tiveram mais de 1.000, Toledo 1.500 casos. Nós tivemos 159. Este ano o mosquito passou um pouquinho a perna. Estive aqui nessa bancada com você, lá no mês de novembro, nós falando, gente, cuidado que vai vir a dengue, tem que cuidar do seu terreno. Então a gente veio falando, a imprensa veio pedindo, mas a população, uma parte dela, uma parte apenas dela, foi relapsa e abandonou. A gente encontra hoje, eu circulei ali no Santa Cruz antes de ontem, a pé, e vi ali na terceira casa, latinhas de cerveja jogadas no meio do terreno. Esse cidadão é o cidadão que está causando os bilhões de mosquitos ali que estão picando os seus vizinhos e trazendo tanto prejuízo. Um mosquito contaminado, ele pode transmitir a doença para quantas pessoas num único dia? O quanto eles conseguirem picar. A fêmea, é a fêmea apenas que pica, ela precisa de sangue para poder desenvolver os outros ovinhos. O que ela faz? Ela não faz barulho, que nem o pernilongo comum, por isso que é o perigo. Ela prefere as pernas, por isso que precisa tampar. Ela prefere o período matutino, que é a hora que a gente está fazendo o Fumacê, ou então o vespertino ali, que a gente também está fazendo o Fumacê. E ela, veja bem, ela senta ali, ela passa uma pomadinha anestésica que ela tem na sua saliva e você não sente a picada. Ela suga a quantidade de sangue necessária, né? Ela evacua, deixa os vírus ali, eles penetram na pessoa pele, e a pessoa fica doente. Ela sai dali e vai picar outra pessoa. Ou pior, a pessoa está com dengue. Um mosquito que não está contaminado pica esta pessoa, ele suga o sangue e leva para outra pessoa e transmite. Então, é através do mosquito. Por isso que eu insisto, você sempre fala isso, eu insisto com as pessoas, se a gente acabar com o desengonçado, não existe dengue. Dengue, chikungunya, zika, febre amarela, que também pode entrar aqui, que é gravíssimo. Secretário, sobre a dengue, nós temos 4 tipos de dengue, é isso? Sim, 4 tipos de vírus. De vírus da dengue. É possível que uma fêmea, ela pique alguém que esteja contaminado com um tipo de dengue e essa pessoa possa ser contaminada com os outros tipos de dengue, não? Sim. Mas aqui entre nós está circulando o vírus do tipo 1
e do tipo 2. Nós não temos a circulação do vírus tipo 3. Mas a pessoa pode se contaminar, então, com os dois? Com os 4. Não, mas eu digo aqui, por conta disso... Aqui com os 2. Então, a pessoa diz assim para mim, eu tive dengue, então estou tranquilo. Está tranquilo, sim, se foi o vírus tipo 1. Você nunca mais vai ter dengue, você está vacinado. Do tipo 1. Você pode pegar o 2, você pode pegar o 3 e você pode pegar o 4. Então, para ficar realmente protegido, tem que pegar os 4 vírus. Meu Deus! É terrível, não é brincadeira. Falando sobre o fumacê. Eficácia, o senhor disse, então são em 2 horários do dia, estrategicamente. Cuidados que o cidadão precisa ter em casa, secretário, durante o procedimento do inseticida. Então, apenas na passagem. E é esse o único cuidado que tem que ter com pequenos animais. Pássaros que eventualmente você tem ali em cativeiro, as pessoas costumam ter canários, calopsita. Então tem que cuidar, dê um jeito de proteger esses pássaros. Os pequenos animaizinhos, cachorro, às vezes um hamster que tem, alguma coisa assim. Então também proteja. Não faz mal nenhum para a pessoa. A pessoa pode respirar aquele ambiente, não tem problema nenhum. Por isso que a gente pede para que abram as portas e as janelas, para que entre esse fumacê e tente pegar o mosquito que está voando. Porque aquele que estiver sentadinho lá ainda, ele não vai ser pego pelo fumacê. Então, abram as janelas, deixe o fumacê passar, não tem problema nenhum para ninguém e você vai ficar protegido um pouquinho contra eventual mosquito voando. Vou pedir para o senhor prestar um servição agora e vou pedir para a minha equipe mostrar novamente aquela tela com as áreas onde o fumacê ainda vai passar. O secretário estava falando que essa área 2, então o trabalho começou hoje. Pode ser feito de novo, no período da tarde, entre as 6, o senhor disse, e até as 10 horas da noite. Exato. Essa área 3, ali, com esses bairros, e a área 4, o senhor já pode precisar para nós quando é que o fumacê deve passar, para que as pessoas possam se organizar, secretário? Então, nós estamos avisando através da imprensa, isso tem que ser no dia anterior, Como a gente avisou com a área 1, como está avisando com a área 2, inclusive para aquelas pessoas que têm criação de abelha, que o fumacê mata, tem que proteger as suas abelhinhas também. Tá? Então, os pequenos insetos que são vantajosos para a gente, que são simbióticos com o ser humano, que não fazem mal, trazem o bem, esses morrem também com o fumacê. Certo. Esse é o cuidado. Então, nós teremos o fumacê durante os próximos 30 dias. Eles vieram para ficar 30 dias aqui. E aí, 25% da cidade de Cascavel será coberta por esse fumacê. Aonde? Aonde as armadilhas chamadas ovitrampas, que a gente caça a quantidade de ovinhos que o mosquito coloca e a gente sabe aonde tem que aplicar o fumacê. Então é nessa sequência que nós fizemos as áreas, é nessa sequência que será aplicado, mas nesse meio tempo, repito, criadouro deve ser perseguido. Então não dá para a gente precisar o dia que essas outras regiões receberão o fumacê. É na sequência. Tá. Chegou uma pergunta ali, Jéssica? Já está no telão? Temos uma pergunta aqui muito boa, da Jéssica Fernandes. Qual é a efetividade desse fumacê? Ele mata ou ele espanta o mosquito, secretário? Ele mata. Se ele pegar ele voando, ele mata. Mas passou o fumacê, amanhã já não resolve mais. E qual que é a área de cobertura do veneno? Ele pega em torno de 60 metros da onde ele é aplicado. Então, vai até o fundo do terreno das pessoas, não passa do outro lado da quadra. Certo. Por isso que ele tem que passar todo o contorno. Onde fizemos 246 quarteirões. Então, nesse primeira área ali foram 246 quarteirões. É muito movimento, é muito trabalho. Vamos fazer em torno aí de 1.800 quarteirões no município de Cascavel, mas tem 4.000. Então tem área que não vai ter o fumacê, que são aquelas que têm pequena incidência de alados voando. O senhor falou que o fumacê, o produto em si, ele não faz mal à saúde humana. Mas as pessoas que têm algum problema respiratório, problema de saúde, alguma comorbidade, também não? Não, não tem. Tem, por exemplo, está acontecendo uma pressão muito grande para que a gente faça a utilização do larvicida por via aérea, com drones, como tem acontecido. Mas existe um impedimento do Ministério da Saúde, fizeram isso na Bahia, as pessoas tiveram dermatite, tiveram problemas respiratórios, porque você não consegue estimar a quantidade de larvicida que você vai espalhar, porque esse larvicida, que é inclusive indicado pelo Ministério, que é utilizado, ele é para ser colocado na caixa d'água, que você pode tomar aquela água, não tem problema nenhum, mas você fazer por aspersão é perigoso, então a gente está com cuidado aí, talvez a gente até utilize isso em áreas isoladas, onde não tem pessoas, para a gente ter o resultado e às vezes acabar com o criador. Mas eu insisto, acabar com o criador é o inseticida da nossa bomba costal, é o larvicida que a gente coloca, que os nossos agentes de endemias colocam, e não ter criadouro. É simples, se você tem uma tampinha
né, de garrafa plástica, que está com a boca para cima, e tem ovinhos, caiu água, é um criadouro. Então você não pode deixar garrafa de bico para cima, você não pode deixar copos, não pode deixar pratinhos. A própria casca de ovo, né, secretário? A casca de ovo, as calhas têm que ser observadas, as pessoas têm que olhar as calhas. Talvez o drone nos ajude um pouquinho, se a gente fizer georreferenciamento por laser, estamos trabalhando isso para a gente colocar, mas isso é uma experiência, eu não quero fazer experiência com a vida das pessoas. Então, nesse momento, ainda a solução é o criador. Eu sei que talvez não seja a área do senhor, o senhor não seja o mais habilitado a falar sobre, mas imagino que o senhor receba alguma informação, algum dado sobre a fiscalização, sobre as notificações que estão sendo feitas em Cascavel. O senhor tem um parâmetro do que nós tínhamos no ano passado para esse ano? Sim, é de minha responsabilidade. Isso é serviço do secretário de Saúde, né? E os nossos agentes de endemias fazem essa fiscalização, eles buscam os locais de criadouro, nós notificamos esses locais de criadouro, seja ele de pessoas físicas ou jurídicas, damos um prazo de 3 dias para que eles resolvam e no retorno, se tiver, multa. Né? E no retorno de novo dobra a multa e depois dobra de novo a multa. E nós temos sim emitido já, foram aí em torno de 14, 15 multas até agora, porque a maioria das pessoas responde quando a fiscalização vai lá e acaba com o criadouro. Mas infelizmente a gente precisa continuar fazendo esse tipo. Recebo denúncias no meu celular privado, né? Inclusive o colega jornalista seu mandou de um local, dizendo, olha o absurdo, ele pode ter um monte de criadouro. Já era um local monitorado, não tem criadouro. Eu pedi assim mesmo que a epidemia voltasse lá, os agentes de endemias voltassem lá, desculpa, né? Os agentes voltaram lá e não tem criadouro. É um tipo de uma piscininha na frente da casa, não tem criador. Então não tem o que fazer com esse cidadão, ele está fazendo a sua parte. Nas piscinas, o pessoal tem colocado cloro. A gente não acha criadouro nas piscinas, né? Então o criador, eu insisto, é naqueles pequenos resíduos, nos pequenos volumosos. É nos detalhes. Secretário. Nos detalhes. Então falta sim o cidadão fazer um pouquinho disso. Odinei, tem uma coisa muito importante que a gente precisa comentar, que é a questão dos sintomas e do tratamento. Olha só o que eu vou dizer para você e afirmo isso. Quando a pessoa está bem hidratada, está normalmente, toma o líquido na quantidade suficiente, e para o adulto é multiplicar o peso por 60. Por 60 multiplica o peso, te dá a quantidade em litros que você tem que tomar. Isso. Eu tenho 100 quilos, eu tenho que tomar 6 litros por dia de líquido. Então, aquela pessoa que está bem hidratada, ela pode ter dengue e ela tem um outro sintoma. Às vezes dor, que não é tão forte no corpo, às vezes dor de cabeça, às vezes um pouquinho de febre, mas ela não tem aquele quadro grave quando a gente observa nas outras pessoas que não estão bem hidratadas ou tem alguma doença junto. Então essas pessoas com comorbidades, elas passam muito apuro porque não estão hidratadas. Crianças e adultos, então, é muito pior. Hidrate-se bem, se oriente. Se você não souber, aprenda como tomar o soro caseiro, para você se reidratar com sais minerais. Especialistas batem muito nessa tecla da hidratação. Secretário, aí eu preciso, o senhor estava falando dos cuidados agora com relação à saúde e a enfrentar os sintomas. Eu preciso conversar com o senhor sobre os atendimentos, sobre a estrutura da dengue aqui em Cascavel, mas eu também preciso trazer um merchan aqui. A nossa parceira Marli está chegando com um recado de Lojas Kelly.